querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos entregar a Ti o nosso culto racional, Senhor. Quer entregar o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Ti nessa noite. O Senhor venha receber, Senhor, no nosso coração, Senhor, a nossa vida, a nossa entrega, diante do Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, vai tomando direção de cada, Senhor, de tudo que fizermos nesse culto, Pai querido. Que tudo que fizermos, Senhor, honra o Teu nome, Senhor, que o Teu nome seja agradecido, que o Senhor venha, Senhor, se manifestar no nosso meio, porque sabemos que o Senhor, Pai, habita em meus louvores. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, liberar, Senhor, da unção deste lugar, liberar das Tuas bênçãos, do Teu poder, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todos que entraram por aquela porta não saiam como chegaram, Senhor, mas saiam daqui, Senhor, felizes, alegres, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor, transformados pela Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, querido, amado e santo, Senhor, nós queremos, Senhor, nessa noite, nos colocar diante de Ti, Senhor, entregar o nosso melhor para Ti, Senhor. Vai recebendo, Senhor, tudo que fizermos. Esse louvor, Senhor, esse que estão servindo, Senhor Deus, nessa noite, Senhor, é uma noite de celebração, é a noite de estarmos, Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, Senhor, lembrarmos do Teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo amor de cada um de nós, Senhor. É uma noite, Senhor, de alegria, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Senhor. Nós temos firmado a nossa casa na rocha, que é Jesus Jesus. Por isso, Senhor, não nos abalaremos, Senhor. Ficaremos firmes, Senhor, que assim como Tu és vitorioso, Senhor, nós somos vitoriosos com o Senhor, Pai querido. E a cada dia, Senhor, nós venhamos, Senhor, andar, Senhor, de glória em glória, Senhor, e vivermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa vida, Senhor, vida abundante, vida de vitória, Senhor, vida, Senhor, de caminhada, Senhor, contigo, dia a dia. Em nome de Jesus, Senhor, Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos. Amém? Você pode se levantar, glória ao Senhor, aleluia. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Nós viemos
Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo do 14 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, né, irmãos, que oração linda que Paulo fez aqui em favor aos Efésios, né? E assim, eu fiquei meditando nessa palavra e eu fiquei pensando que essa oração é uma oração que a gente tem que diariamente a gente fazer para nós mesmos, né? Porque aqui a gente vai estar sendo fortalecido espiritualmente, né? Buscando conhecer esse amor que Deus tem por nós, que às vezes a gente pensa que compreende, mas a gente nunca vai conseguir mensurar o tamanho do amor que Ele tem por nós. E que assim como Ele nos ama, a gente também possa amar a Deus acima de todas as coisas, que daí tudo na nossa vida flui, né? E que a gente possa ter essa plenitude e saber que Deus está com a gente e Ele sempre vai ter muito mais para fazer por nós do que a gente pode pensar, né? Então, que a gente coloque todas as nossas dúvidas, aflições, planos, sonhos na mão do Senhor, que Ele vai, né, realizar conforme a vontade dEle. Com certeza a vontade dEle é melhor que a nossa. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos unidos na sua casa, Senhor. Te peço, Pai, que abençoe a vida de cada um que está aqui, que esse culto seja um culto abençoado, e que essa palavra, que tudo que for feito aqui seja para edificar a sua igreja, que a gente saia transbordando de conhecimento, de sabedoria, de amor. E eu te agradeço por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Aleluia. E para ele juntos nós vamos no céu. Amém? Eu sei que vale tanto preço para que contigo fosse meu irmão. Oh, Jesus.
ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e não ao dinheiro. Eu estava meditando nessa palavra e Deus tocou no meu coração que aqui a gente está falando do dinheiro, né? Eu acredito que aqui Deus representa o nosso espírito e o dinheiro a matéria, né? E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente está servindo ao dinheiro, às vezes não por estar... a minha vida, ela sempre foi muito corrida. E muitas vezes a minha mãe me falava assim, para, descansa. E às vezes assim, às vezes não era nem por dinheiro. Que eu faço tradução, trabalho como tradutora algumas vezes. E muitas vezes eu trabalhava de sábado, domingo. E algumas vezes isso foi problema na minha casa, porque o Jackson, ele falava, às vezes não gostava muito. Muitas vezes ele me apoiou. E hoje eu vejo assim, que sem querer eu estava servindo ao dinheiro. Talvez eu não estava adorando naquele momento, mas lá no fundo eu pensava, se eu fizer vai ser bom para minha casa, eu estava precisando, principalmente quando meus filhos eram pequenos, só meu marido trabalhava, e eu levava assim, os pequenininhos, eu sempre tive apoio, graças a Deus, da minha família, das minhas cunhadas, das minhas irmãs quando elas moravam perto, então eu sempre tive alguém para me ajudar com os meus filhos. Só que hoje eu paro e penso, não me arrependo, porque eu acho que foi um aprendizado para mim, que às vezes a gente tem que parar e pensar que sem querer eu estava correndo atrás de dinheiro quando eu tinha que estar na minha casa dedicando ao meu filho, porque isso eu estaria adorando o Senhor, né? E às vezes as pessoas assim me ligavam pedindo ajuda e eu ia. E o Jackson falou uma vez também, né, que eu não posso ver alguém pedindo ajuda que eu ofereço muitas vezes, né? Mas assim, isso é bom, porém tudo que é demais não é bom, né? Então assim, ajudar os outros é importante, é bom também, mas a gente precisa saber a hora de parar, né? Então assim, quando eu estava lendo esse versículo, eu fiquei pensando, né? Muitas vezes eu estava adorando dinheiro sem perceber. E isso também, a gente tem, acho que faltou, né, da minha parte, buscar mais em Deus. Então eu convido a vocês a meditar nessa palavra, né, e pensar, será que momento que a gente está adorando a Deus? Porque o dinheiro, que a gente sabe que a gente vive no mundo material, e ele é necessário, né? Não tem jeito, a gente precisa do material para viver. Mas a gente tomar cuidado por aqui, o nosso coração não se corrompe em nenhum momento, né? É isso. Eu convido vocês a deixar os seus dízimos crescerem, meu Deus, para estar aqui hoje, para sua casa, para poder contribuir, meu Pai, para a sua obra, meu Deus. Que todo o dinheiro que foi ofertado aqui hoje seja para a sua obra, meu Deus, vem crescendo cada vez mais e mais. E assim, o Senhor poder salvar muitas vidas ainda, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos chamar as crianças, os adolescentes, vamos subir hoje para essa manhã. Oi. Amém? Vamos orar por eles. Põe sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, estão os pequeninos, Senhor, estão os adolescentes, eles vão subir para essa linha para aprender mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, venha abrir o entendimento deles. Quando eles crescerem, não se esqueçam da Tua palavra, Senhor, mas que venham viver plenamente, Senhor, tudo que eles aprenderam enquanto são pequenos. Assim, eu te louvo, te agradeço. Obrigada por cada vida que está aqui, por cada criança e cada adolescente. Amém? Podem subir, tá bom? Amém? Hoje eu quero falar de algo assim muito importante, que às vezes a gente escuta muito falar por aí, hoje virou até um jargão evangélico, né? E nós vamos aprender hoje algo assim muito importante, que muitas vezes a gente não sabe, que é a respeito do sangue de Jesus. Né? Sangue de Jesus tem poder, diga assim, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. É poder mesmo. Né? Que isso não seja só uma frase que a gente diga numa hora de sufoco, numa hora de perigo, numa hora, né? Que você se vê ali, eles falam, sangue de Jesus tem poder, né? Que a gente venha entender realmente, né, o poder do sangue de Jesus.
na nossa vida. Então, lá Mateus 26, 28. Essa televisão aqui não está passando nada, não. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando Jesus ele fala isso, ele está na última ceia com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, e ele transforma aquela ceia em algo novo. E agora o cálice representa o sangue de Jesus, e o pão, o seu corpo. Esse sangue, ele não é simbólico. O sangue de Jesus, ele é real e ele é eficaz. Ele é uma arma espiritual para nós contra as investidas do inimigo. Então, realmente, quando nós clamamos, o sangue de Jesus tem poder. Este sangue, ele vem e nos cobre e nos livra de, muitas vezes, coisas espirituais, batalhas espirituais que nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo. Mas no mundo espiritual, nós somos cobertos ali pelo sangue de Jesus e ele nos livra, nos cura, nós vamos aprender esse poder desse sangue. Lá em Hebreus 9, 22, Hebreus 9, 22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, quando o homem peca, Adão e Eva pecam no paraíso, eles se escondem de Deus. Quando Deus pergunta para Adão, onde você está? Adão está escondido. E para que houvesse perdão dos pecados, Deus então mata um animal e faz ali roupa para eles, através da pele do animal. Então é o primeiro derramamento de sangue que foi usado para perdão dos pecados. E ali, no Antigo Testamento, toda vez que o ser humano pecava, que o homem pecava, ele era necessário um sacrifício de sangue para obter o perdão. Geralmente era um animal sem defeito, como um cordeiro, um boi e até uma pomba. Essa prática ela está relacionada à aliança de Deus e o povo de Israel, conforme estabelecida na lei de Moisés. Então, se você for ver lá na lei de Moisés, ela está escrito que toda vez que o homem pecasse, para ser perdoado, ele precisava levar um animal sem defeito ao sacerdote, que ali ele iria sacrificar aquele animal e aquele sangue iria perdoar simbolicamente do pecado. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós vimos ali em Hebreus 9, 22. O sangue representava vida e era uma forma de substituição. O animal morria no lugar do pecador. Isso já estava apontando profeticamente para o sacrifício de Jesus. Ou seja, Deus já estava querendo mostrar ao povo de Israel como o sacrifício de Jesus iria ser suficiente para a remissão dos pecados. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Lá em Levítico 4, expõe o procedimento para ofertas pelo pecado, o sacrifício de ovelhos, cabras, cordeiros, dependendo da posição social da pessoa. Se a pessoa fosse mais pobrezinha, era pombo. Agora, se a pessoa fosse, era um boi. Então, dependendo da sua área, ele tinha que ir. E no dia da expiação do Yom Kippur, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados de todo o povo. Então, no Antigo Testamento, os animais eram sacrificados. Mas não podia cobrir o pecado, era um símbolo, era um ato que se fazia religiosamente. O sangue de Jesus, ele não apenas cobre, mas ele remove o pecado. Quando João Batista viu Jesus, ele declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista ele já sabia que Jesus ia ser o Cordeiro que ia ser entregue para que o pecado do mundo fosse perdoado através da vida de Jesus, da entrega de Jesus ali na cruz.
Né? Então, todos esses sacrifícios, eles vieram antes para Deus preparar o seu povo para que Jesus viesse e se entregasse para que o seu sangue perdoasse, né, o pecado de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador dele. Né? Então, nós que aceitamos, né, Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos pecados, eles são purificados pelo sangue de Jesus. Né? E com a morte e a ressurreição de Jesus, os sacrifícios dos animais cessaram, não havia mais, né? E porque Jesus, ele se ofereceu de uma vez por todas, né, para que os nossos pecados fossem perdoados. Né? Jesus, ele não foi obrigado a morrer na cruz do Calvário por amor de mim e por você. Ele se entregou, ele quis, né, ser. Quando a gente vê ali que Jesus estava no Getsemane, e ele ora ao Pai, e da sua oração sai gotas de sangue, tamanha aflição dele, e ele fala: Senhor, que seja, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Né? Então Jesus, ele se entrega ali porque ele quis, né, para fazer a vontade do Pai, para que hoje eu e você tivéssemos acesso, né, à presença de Deus novamente. Porque o homem, ele estava separado de Deus, né, por causa do pecado. Mas depois da entrega de Jesus, nós podemos entrar, né, com autoridade, com ousadia diante da presença de Deus, através do sangue de Jesus. Né? Então, o sangue de Jesus, ele sela uma nova aliança. Né? Até ali era a aliança do Antigo Testamento. Mas depois do sangue de Jesus, começa-se uma nova aliança. Né? Então, a antiga aliança era baseada em sacrifícios contínuos. Sempre tinha que sacrificar para ser perdoado, né, o sangue, o pecado. Né? Mas a nova aliança é baseada na graça, no amor e no sacrifício único de Jesus. Né? Então, hoje nós vamos participar da ceia. Participar da ceia é renovar essa aliança, porque Jesus falou assim: façam isso em memória de mim. Toda vez que comer esse pão e tomar esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos relembrando aquele sacrifício de Jesus. Né? Estamos valorizando aquilo que Jesus fez por cada um de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui participando dessa ceia, né, e tivéssemos acesso à presença de Deus e direito à vida eterna. Né? E o sangue, ele nos dá esse acesso a Deus. Em Hebreus 10, 19, leia o livro de Hebreus em casa, o livro todinho. Né? Eles estão de casa para essa semana, amém? Amém? No livro de Hebreus ele fala muito sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. É muito importante. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, antigamente, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Mas quando Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário, algo tremendo aconteceu. Quando ele, em Mateus 27, 50 e 51, diz assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do santuário era o que separava, né, ali, né, o sacerdote e a presença de Deus. Então, quando Jesus, ele se entregou ali, aquele véu foi rasgado. O véu era tão grosso, não era o véu que no dia de hoje que a gente sabe. O véu tinha mais de 1 metro de grossura. Né? Então, não tinha como uma pessoa rasgar aqui. Né? Era muito, muito forte. Então, quando aconteceu do Senhor Jesus se entregar na cruz do Calvário por amor de mim, de você, aquele véu se rasgou, né? Então, aquele véu, ele era uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos, onde estava a presença de Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali, né? Uma vez por ano, no dia da expiação, e sempre com o sangue do sacrifício. Né? Então, aquele véu foi rasgado, o que significa que hoje, depois que o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai, à presença do Pai. Amém? Você pode dar glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, porque nós temos acesso à presença de Deus, né, pelo sacrifício de Jesus. E todos os que creem, né, em Jesus têm acesso ao Pai. Lá em
Hebreus 10, 19, que nós lemos agora, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Através do sangue dele nós temos essa ousadia, né? E ali então cessou aquele sacrifício que havia, né? Hebreus 9, 12 diz assim: Cristo entrou no Santo dos Santos, não com o sangue de bodes ou bezerros, mas com o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Aleluia, né? Então, hoje, depois disso, Deus não habita mais em templos. Deus habita em templos, somos nós. Temos templos do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está com vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Vocês têm consciência do que diz esse versículo? Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, nós somos dele. Né? E o nosso corpo é para ser usado para a glória de Deus. Né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E ele tem que ser para glorificar o nome de Jesus. O que nós temos feito com o nosso corpo que tem desagradado a Deus? O que nós temos feito? Né? A língua faz parte do corpo também. O que nós temos feito, né? Temos desagradado a Deus. Né? Então, às vezes tem uma coisa que o crente fala, que é errado, sabia? Fala assim: crente não bebe, mas come, uma beleza. Sabe que a comida também, se comer demais, você está prejudicando o tempo do Espírito Santo? Porque se prejudica. Né? Eu, muito tempo da minha vida, comi e faz isso, como vai dormir depois. Né? Come e daqui a pouco passei 5 minutos e está lá. Né? O que me deu, o que me rendeu isso? Né? Como que chama o negócio? Deu no estômago lá que eu fiz. Semana passada eu fiz endoscopia, aí deu uma. Não é gastrite, como que é que fala? Eu esqueci o nome agora. É um negócio do refluxo. Né? Tá no comecinho ainda. Mas não coma e dormir, gente, porque faz mal pro corpo. Não façam isso. Fica lá, aguenta pelo menos 1 hora, o médico falou. Você tem que ficar lá aguentando, não deitar. Porque dá problema na válvula, né? No estômago, que causa o refluxo. Né? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Né? Então a gente precisa. Tem alimentos, né, que faz mal para o nosso corpo, então a gente não deve comer. Né? Então a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. Lá 1 Timóteo 2, 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Né? Então Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Né? Não há mais barreiras entre Deus e o ser humano. Nós podemos orar com confiança, né, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Né? E qualquer cristão que recebeu Jesus, né, no seu coração como Senhor e Salvador tem acesso à presença de Deus, acesso ao Pai. Que maravilhoso, né? Que conquista de Jesus para cada um de nós. Né? Então o sangue de Jesus, ele é uma arma espiritual. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Apocalipse 12, 11: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Então as testemunhas ali, né, que venceram pelo sangue de Jesus. Né? Então é uma arma espiritual, protege como sangue no umbral das portas do Egito. Quem lembra da passagem do Egito, né? Quando eles saíram do Egito, né? Mataram o cordeiro eles comeram, e o sangue do cordeiro eles passaram nas portas. E quando o anjo da morte veio para levar os primogênitos, na porta onde havia o sangue, ele não entrou. Né? E aí, né, o povo de Deus ficou livre daquela praga. Né? Somente os egípcios ali que passaram por aquilo, né? Que os primogênitos morreram.
né? Foi a última praga antes de Faraó liberar o povo para ele, né? Então, é muito importante a gente declarar o sangue de Jesus sobre a nossa casa, a nossa mente, os nossos filhos, né? A gente orar pelos nossos filhos, nós como pais, a gente tem poder, né, de orar pelos nossos filhos e declarar o sangue de Jesus na vida deles, na mente deles. Né? Nós vivemos num país que muitas vezes nossos filhos vão para a escola, né, japonesa e passam por muita coisa lá na escola japonesa, coisas que a gente nem sabe, que a gente nem imagina as dificuldades que eles passam ali. Então é importante a gente, né, selar a vida deles com o sangue de Jesus. E em Hebreus 12, 24 diz assim: Jesus, o mediador de uma nova aliança, o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel, né? Fala de perdão, restauração, amor, de uma nova vida e de vitória. Então hoje é dia de Santa Ceia, é dia da gente examinar, né, a nós mesmos, confessar nossos pecados e renovar o nosso compromisso com Deus, né? Nós vamos renovar o nosso compromisso com Deus essa noite, né? Vamos renovar. Senhor, eu vim aqui para renovar essa aliança com o Senhor. Todas as vezes nós participamos do corpo de Cristo, né, do sangue, do suco de uva e do pão, nós estamos renovando essa aliança. Então nós cremos, Senhor, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte nos buscar, nós estamos perseverando. E para encerrar e a gente passar a estar servindo a ceia, eu quero... Eu não anotei aqui o versículo, mas é Filipenses 2, 4, se não me engano. Filipenses 2. Começa, seja um modo de pensar, mais na frente um pouco, eu acho. Seja assim, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que devia ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nosso Senhor Jesus, Ele é vitorioso através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por mim e por vocês, nós temos a maravilha de ter acesso a Deus. Qualquer horário da nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos nos achegar à presença de Deus e conversar com o Pai, pedir ajuda em todas as coisas. E que nós venhamos a ter, né, nesse versículo, um exemplo para nós. Que nós venhamos a ser como Jesus, humildes, né? Que nós não venhamos usar de nenhuma vantagem, assim como Ele não usou de nenhuma vantagem de ser Deus, né? Mas Ele assumiu a forma de servo, né? Ele se humilhou, né? Não diz que alguém humilhou Ele se humilhou, Ele decidiu se humilhar, né? Para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, acesso a tantas bênçãos que nós temos acesso, né, diante do sangue de Jesus.